eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê, Serginho? Eu creio. Você crê dessa forma, cara? Tenho plena convicção. Parece que redundância a pergunta, mas a gente ouve muitas coisas do tipo, ela foi mudada de acordo com o interesse de homens, com o interesse da igreja. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e o próprio Deus zelou para que ela chegasse até nós da forma com que ela chegou. Mas eu confesso para os irmãos, para os telespectadores, nossos queridos, que quando eu li esse versículo pela primeira vez, no mínimo eu achei que ele não foi muito bem traduzido para o português. E eu queria compartilhar ali com você. No último livro do Antigo Testamento, no último capítulo e no último versículo, Deus ainda tinha uma palavra para nós como família. Eu gostaria que você abrisse então em Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ler juntos, não sei como é que é a sua tradução, a minha diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mais uma vez, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando eu achei que ela não foi muito bem traduzida para o português, é exatamente por causa dessa ordem. Porque como pais, nós sempre pensamos assim, não, é ele, meu filho, que me deve obediência, é ele que me deve honra, é ele que tem que converter o coração dele a mim, para que eu, em seguida, converta o meu coração a ele. Mas o que a palavra de Deus nos diz, a ordem que ela coloca nesse versículo bíblico é exatamente o contrário do que talvez nós pensamos, né? Primeiro, a palavra de Deus diz que o coração dos pais tem que se converter aos filhos, para, em seguida, o coração dos filhos se converterem aos pais. Talvez o primeiro passo aqui seria entender o que significa a palavra conversão. Né? A gente usa muito isso, né? Como cristãos, eu me converti. Mas conversão, no sentido dicionário, significa mudança de direção. No trânsito, a gente sabe muito bem, né? Você está seguindo numa linha e, de repente, você tem uma conversão à esquerda, conversão à direita, você muda de direção da qual você estava até então. No meio cristão, a gente usa muito eu me converti, o que significa que você andava em direção ao inferno e agora a gente mudou de direção e caminha em direção ao céu. Então, talvez nós, como pais, tenhamos que mudar de direção na qual a gente segue em direção aos nossos filhos. Então, talvez seria bom a gente meditar um pouquinho sobre qual seria essa direção que os nossos pais estão tomando. E eu queria a ajuda aí do Cássio e do Serginho. Assim, vocês já têm mais idade do que eu, também Há controvérsias. Há controvérsias. Também são papais, não é? Eu sou de um tempo em que a minha avó parou de trabalhar para ficar com os filhos. A minha mãe parou de trabalhar para ficar com os filhos. Eu tive a oportunidade da minha esposa parar de trabalhar para ficar com os filhos. Uma decisão que nós tomamos também. Né? Obviamente que hoje a mulher precisa ajudar no orçamento financeiro ou quer realização social, profissional, mas na verdade a verdade que a gente vê na situação das nossas crianças dessa geração é que cada vez mais as crianças passam menos tempo com seus pais. Né? Então, se cada vez mais as crianças passam menos tempo com os pais, alguém está ocupando esse tempo. Né? Quem é que está passando mais tempo com as nossas crianças? Né? Como aspirante aí daqui a um futuro na psicologia, a psicologia fala um pouquinho, né, sobre na tenra idade, talvez por volta aí dos 6 anos de idade, a criança já tem um bom percentual do seu caráter formado, né? Ética, moral, certo, errado, Deus, tudo que ela precisa saber, ela tem quase uma boa totalidade desse percentual formado nos primeiros anos de vida. Então, se esse caráter é formado tão cedo, quem é o responsável por formar esse caráter? Obviamente, os pais ou aqueles que passam mais tempo com as nossas crianças, né? Então, falando sobre esse tempo, tem uma estatística para te falar sobre 76 países pesquisados e a criança brasileira deu como vencedora 4 horas e 20 diárias na frente da televisão. Média. Isso significa que pode ser menos, mas que também pode ser mais. Né? Queria confessar algo para os irmãos, que eu nunca consegui dar 4 horas e 20 do meu dia para minhas filhas nessa tenra idade. Eu tenho todas as justificativas. Trabalhava o dia inteiro, faculdade à noite, hora extra de sábado e domingo, mas a pergunta é, quem passa mais tempo com as nossas crianças? A televisão tem aí, de 4 horas e 20 ou mais para passar com as nossas crianças.
Agora, é só a gente entrar um pouquinho na televisão e ver o que tem sido oferecido para as nossas crianças, né? O que elas mais gostam? Desenhos animados, dos mais antigos, pura violência. Eu cresci assistindo os Três Patetas, vocês lembram? Mais de 40, hein? Mais de 40. Serginho. Se lembra de Três Patetas? Eu lembro. E a gente ria de violência em família, né? Era um irmão batendo no outro, né? Então, é só a gente ver hoje os desenhos dos mais antigos até a atualidade, com toda a tecnologia aí e os designers que oferecem para as nossas crianças, a violência que tem sido oferecido. Sem dizer que a nossa televisão também foi invadida por vampiros e zumbis, né? Então tem seriado, tem filme, tem vampiro criança, vampiro adolescente, vampiro jovem, vampiro agora? Boneca vampiro. Eu até comentei outro dia que o auge da beleza foi, na minha época, minha irmã ganhou uma boneca Suzy. Hoje o padrão de beleza é as Monster High, né? Essas bonequinhas monstros e tal. Então, a gente vê que tem mudado muito a qualidade ou as investidas sobre a vida das nossas crianças, né? Agora, muitas vezes a referência da nossa criança é a vovó ou é a titia, né? Se tá bom para você, tá bom para mim também. Muitas vezes a referência pode ser a babá, né? A escolinha já passa 5 horas, né, com o seu filho também. Então a professora é um bom modelo para ela, é um modelo que passa muito tempo. Então eu gostaria de deixar nessa manhã essa pergunta para os papais, não é? Quem é que tem passado mais tempo com as nossas crianças? E Malaquias 4:6 diz que nós devemos nos converter em direção aos nossos filhos, mudarmos de direção. O ano está começando, né? Hoje é segunda-feira, hoje é dia 5 de janeiro e talvez seja o momento de você fazer planos e atividades que você pretende desenvolver, objetivos. Talvez um dos itens deve ser esse, converter a minha direção em relação aos meus filhos, né? Passar mais tempo, muitas vezes a gente ouve assim, mas o tempo que eu passo com meu filho é um tempo de qualidade. Mas esse tempo ainda você está cansado, você ainda quer ter o seu momento de lazer, você muitas vezes está com pouca paciência, né? Então, eu gostaria que você refletisse algo que é bastante importante. Seu filho está em formação de caráter e você precisa passar mais tempo com ele. Então, acho que é hora de nós nos convertermos em relação aos nossos filhos, para que em seguida eles se convertam a nós. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você nessa manhã, como família, né? Hoje nós temos um quadro de família também, que a gente possa refletir nesse relacionamento com os nossos filhos e com a nossa família. Podemos orar? Podemos orar. Eu queria só fazer um comentário, claro, se me permita. Por favor. Quando eu pastoreei um dos núcleos aqui da nossa igreja durante um tempo, e a gente morava próximo a uma comunidade muito pobre, né? Onde ali tinha o pessoal todo, os traficantes, prostitutas e tudo. E a gente fazia um trabalho interessante com as crianças. E eu aprendi que as crianças, elas conseguem levar os seus pais para a igreja. É verdade. E nem sempre os pais estão conseguindo levar suas crianças. Por isso que eu entendo essa ordem desse versículo nesse contexto. É verdade. O pai precisa se converter ali ao coração da criança. É verdade. Pois eu queria que a gente orasse, né, Ulisses? Eu nem sei se chama de Ulisses ou Tiúlio. Pode Tiúlio, porque falar Ulisses vai me dar bronca. A esposa fala assim, Ulisses. Processo traumático. Não, porque eu, pelos corredores da TV, eu chamo de Ulisses. Sempre Ulisses Padiari, mas é o Tiúlio. Mas falar em crianças, olha que é um bom exemplo, né? Não só de conversão de pais aos filhos, mas a minha amizade com o Cássio, nosso relacionamento hoje é por causa de 2 crianças. Nós temos 2 filhas que há muitos anos são amigas de escola. E elas mantêm um vínculo, né, de umas 8 meninas, que elas se encontram com frequência, o casamento, umas são madrinhas das outras, é reunião lá em casa, é noite do pijama. Então, eu conheço mais a Lívia e em seguida que eu vim conhecer o Cássio e a Silvia. E eu achei que você ia falar que vocês eram amigos de infância, aí eu ia perguntar se um já tinha morrido, né? Rui Barbosa, dos 3 ali. Vamos dar de assunto? Vamos orar. Olha pra gente, cara. Vamos orar e o tema, eu estava prestando atenção aqui e eu sempre digo isso, sabe, Tiúlio, que é um privilégio poder começar o programa com a meditação na palavra, né? Porque você puxa um texto lá de Malaquias, os profetas menores, muitas vezes a gente acaba esquecendo de ler e é uma verdade tão importante, né? E falou meu coração, meus filhos já são maiores, né? Assim como a Bárbara, né? A Amanda são maiores, suas filhas. Mas também eu creio que meu coração tem que ser convertido aos meus filhos, mesmo sendo adolescentes, jovens, né? E quem está em casa também, que tem seus filhos aí, para que essa profecia se cumpra no nosso coração. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Amém.
ela vem do Senhor e quando encontra um coração aberto, ela vai produzir frutos. Verdade. E nosso coração agora está aberto, Deus. Que o Senhor abençoe cada papai, cada mamãe. Amém. A começar de cada um de nós aqui dessa mesa, Sim. tio Uri, Serginho. Amém, Senhor. Para que convertamos nossos corações, os corações dos nossos filhos. Sim, meu Deus. Deus, nunca é tarde para começar. Verdade. E queremos começar hoje, como o tio Uri colocou, que 2015 seja um ano de conversão. Amém. Que os lares sejam resgatados, que as famílias sejam resgatadas. Amém. Que cada um dos filhos sintam uma mudança no comportamento dos pais. Amém. Desse papai, dessa mamãe que está orando com a gente aqui agora. Que seja um ano novo, Sim. um ano de conversão. E que esses corações dos pais, convertidos aos corações dos filhos, provoquem uma mudança também no coração dos filhos. Amém. Ó Deus, abençoe as famílias. Sim, meu Deus, cada um. Abençoe os olhos, os ouvidos das crianças. Sim. Com relação às programações que tem visto, Pai. Ó Deus, coloca um filtro. Amém. E permita que mais tempo seja investido, ó Deus, no tempo entre pais e filhos. Que as famílias sejam resgatadas na nossa nação. Amém. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Amém. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.